dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar os problemas pra Deus, diante do teu altar. Entregar os problemas pra Deus. Pense na sua família, na sua casa. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Aleluia. Incenso misturado à oração. E quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra ti. Colocamos diante do teu altar nesta manhã, Jesus. Cada situação, cada um sabe o que está vivendo. Abençoar minha família. Trazemos hoje, Pai, nos despimos e colocamos no teu altar, Jesus. Pois eu creio As nossas no orações. poder da oração. Está diante de ti, Pai. Eu creio no poder da oração. Vou levar os problemas pra Deus. Eles não são mais meus. Entregar os problemas pra Deus. Abençoar Minha família, minha casa, meus irmãos, meu pois eu ministério. creio no poder da oração. Creio, Jesus. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder de Jesus, da oração. O sumário deste livro já nos traz aqui grandes informações do que será tratado. Fundamentos da graça. Então, um livro pequeno, possivelmente uma leitura aqui de 30 minutos, quem lê rápido, no máximo 50 minutos, 1 hora, mas nós vamos aqui com calma, né? Muita calma, debulhar, trazer a cada culto, não sei quantos encontros vamos ficar. O último livro, ficamos 3 cultos falando nele, foi o livro Como Destruir Fortalezas. Nós já postamos, inclusive, vale a pena você depois conferir lá na página de emissões, mas hoje, então, nós começamos este livro, Fundamentos da Graça. 4 capítulos, o primeiro é o nosso fundamento. Em qualquer função ministerial que nós estivermos ou estejamos ocupando, nós temos um chamado pessoal. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, eu só estou explicando. Se você quiser já ir no capítulo 1, anote a caneta e coloque 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que é o nosso fundamento como chamado pessoal, personalíssimo. E ele diz, não somos capazes, Paulo estava dizendo, eu não sou capaz de pensar ou de fazer qualquer coisa como se partisse de nós, falando na igreja dos Coríntios, que era uma igreja problemática quanto a essas questões.
uma igreja portuária, uma igreja muito envolvida a possibilidades, a condições financeiras, no quem dá mais, quem pode mais, quem pode mais. Lutas diárias que nós travamos aí com o nosso ministério, para você ter uma ideia, na diretoria de missões. E outra luta muito grande era com a excelência da graça, com a constância da pureza da graça, que era uma igreja portuária, e muitas pessoas estavam disseminando lá, inclusive fornicações dentro da igreja dos Coríntios, porque tinha lá uma prostituição, e havia uma mistura muito grande. E Paulo diz então, em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, ele diz, nós não somos capazes, a nossa suficiência, ou seja, a nossa capacidade, o nosso apoio, a nossa base vem do Senhor. Precisamos trazer cada um que já faz das suas terças-feiras escola de capacitação e crescimento espiritual, para esse eixo contundente de sermos radicais naquilo que é a genuína graça de Deus. E ele diz, olha, não da letra, mas do Espírito. Sabe por quê? Porque a letra mata. Letra por letra. As pessoas vão até achar que a Bíblia é só mais um livro de motivação. Vão achar até que Jesus era apenas o filho do carpinteiro, ou foi um grande filósofo, historiador, influencer, um coach. E Jesus é o Filho de Deus. E é pelo Espírito. E ele disse, a letra mata, o Espírito vivifica. Depois o capítulo 2, escravos versus livre, interessantíssimo, porque a lei, a carne, a concupiscência do engano vão tentar nos trazer para aquela prisão que era de um tempo passado. Depois a excelência da verdade, ou seja, é a graça pela graça, é verdade, verdade. Jesus, quando fala nos livros sinóticos, né, que fecha depois com João, ali já o momento da Via Crucis, ele fala 56 vezes a frase em verdade. E no livro de João ele dobra, ele fala 28 vezes em verdade, em verdade. Capítulo 4, igreja com fundamento em graça. Esse vai ser o momento talvez mais contundente do nosso estudo. Hoje, começamos aqui no capítulo 1, o nosso fundamento. Diga o nosso fundamento. A graça tem um fundamento principal. Ok? A graça tem um fundamento principal. Fugiu desse fundamento principal, a pessoa nitidamente não é, ou não é filho de Deus, ou ainda não recebeu o chamado. Depois você pode conferir, nós não vamos ler agora, mas de Romanos 8, do 28 ao 30, deixa isso muito claro, fechando nos últimos versículos, Paulo dizendo, conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então, isso quando é manifestado na vida de uma pessoa, então, ouve, acredita, está lá em Romanos também 1, 17, aí você vai começar a ver que uma pessoa é cristã ou não, ela vai confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus. Ela já é uma cristã. Antes disso, a gente não vai saber se é um ímpio, né? Ou se é uma pessoa que ainda não foi despertada pelo Espírito Santo. E dentro da igreja? Dentro da igreja, nós vamos ter sempre 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Nós vamos ter lobo vestido de ovelha. Muito tempo eu não falo isso, né, amor? Pregava muito isso antigamente, quando nós fazíamos aqui o nosso encontro com Café com Graça, de 3 em 3 meses, e no tema A Família da Fé, que eu usei durante esse período, e eu sempre dizia isso, nós temos 3 tipos dentro da igreja. Nós temos os lobos, que você diz vê que a palavra diz que semeia pela noite, joio no meio do trigo. Nós temos dentro da igreja os primos, né? Sabe quem são os primos? São aqueles que já são até da família espiritual, são salvos, mas estão ainda titubeando entre graça e lei, estão inseguros. Não podemos descuidar com essas pessoas, sabe, aquele familiar que você não vê há muito tempo, um primo que chega de visita, você recebe na sua casa, mas você fica com os olhos nele, não é verdade?
Se a pessoa não estiver muito alinhada àquilo que o Senhor está te mostrando como graça genuína, de olho nele. Seja exemplo, tá bem? Porque a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Estamos aqui para amar, interceder e ensinar. E depois temos os irmãos mesmo. Quem são os irmãos? O Gálatas 6,10, que eu já citei hoje logo no nosso momento de introdução, que Paulo chega a dizer, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Eu sempre digo, comunhão com poucos, não é verdade? Convivência com todos, mas comunhão com poucos. Então, aquela comunhão, aquela intimidade, cuidado para quem você passa a sua intimidade, quem você recebe na sua casa, quem você fica dando ouvidos. Cuidado com os almoços, cuidado com o bolo de laranja. Então, tudo isso, se nós não buscarmos esse fundamento inicial e pessoal, nós não vamos desenvolver os outros fundamentos. Então, um momento que você já precisa aqui, olha, o apóstolo começa dizendo assim, fundamento espiritual, sólido e seguro. É necessário e imprescindível a edificação de uma vida frutífera, forte, desabrochada. Caso contrário, nós lamentamos, irmãos, mas a gente vê isso toda hora, a gente nem ri, não podemos, a gente sofre, a gente sente, a gente ora, a gente intercede, como eu disse, se vem comigo, se me ouve, o problema é nosso, se não quer me ouvir, não dá, a gente sofre, mas muitas vezes eu olho para minha esposa, né, nos nossos comentários em casa, marido e mulher é bom por isso, a gente pode fazer isso com, logicamente, sempre buscando o eixo para o nosso chamado ministerial, mas a gente diz, era previsível. Quantas vezes, né, amor, eu digo, mas eu avisei, poxa, eu falei, não rindo, não alegre, triste, porque a pessoa não quis ouvir. E se não ouvir, irmãos, nós não podemos fazer nada, sabe por quê? Porque onde Deus toca, é com Deus. Com Deus. Cuidado. Não seja justo demasiadamente aos seus próprios olhos, nem para o muito, nem para o menos. Porque para o muito também, muitas vezes, você vai tocar em áreas que Deus está tratando e você atrapalha o agir de Deus na vida, às vezes, de uma pessoa. Então, muita atenção nisso, tudo isso, porque senão o apóstolo diz aqui, olha, diante do sopro de qualquer adversidade ou contratempo, a vida inteira pode ruir. Porque é só a graça que segura, viu que nós já cantamos hoje? A tua graça é melhor que a vida, porque a graça de Deus vai nos trazer uma vida que vai além dessa vida que a nossa carne medíocre consegue enxergar, irmãos. É isso que eu estou falando. Então, muita atenção. Olha, nós precisamos ter cuidado com um certo movimento, que depois nós vamos voltar a falar várias vezes nisso, inclusive, mais no quarto capítulo, que é o Igreja com Fundamento em Graça, mas muito cuidado com o movimento contra a reforma. Aqueles que estudam a reforma, lá entre 1517 a 1525, que veio através de Lutero, depois Calvino e outros grandes reformistas, ela se espalhou, logicamente, para hoje podermos estar aqui, mas aquele grande movimento, teve também logo um outro movimento chamado Contra-Reforma. Hoje o nosso ministério, há 43 anos, e Deus despertava isso na vida do apóstolo Miguel Ângelo com a Igreja Cristo Vive, e logo depois, com um chamado mais contundente, a graça genuína, nós temos tido reações muito fortes aí fora do movimento contra a graça, o movimento anti-graça, o movimento que não tem graça nenhuma, irmãos. Desculpe, se não tem graça, é desgraça. É português purinho que eu falei para você. Diga comigo, se não é graça, é desgraça. Desmerece, desfaz, contradiz, distorce. Estou falando de um prefixo e sufixo aqui, irmãos. Pronto. Não é uma elucubração, isso não são raciocínios falazes.
Isso não é uma palavra, não, ele tem uma palavra, não, a minha palavra não é de persuasão, não é humana, a minha palavra é espiritual, irmãos. É para conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Então, muito cuidado, porque nós vamos encontrar aí pessoas dizendo, não é bem assim. Tem dois tipos de reações, porque hoje, a graça de Deus, a genuína graça, ela é a reforma da reforma. É agora uma reforma dentro do cristianismo, que volta a dizer, começa com a igreja romana, que às vezes a pessoa diz, a igreja romana acredita que Cristo é o Filho de Deus. Eles só são idólatras, criaram umas coisas, tem livros lá pentateucos, coisas condenadas por Deus, que vão ter que se acertar com Deus. Aí não é comigo, aí é mais para frente, a gente ainda vai falar sobre essas coisas. Mas eles são cristãos. Acreditam na Trindade, errado, lá de Tertuliano, né? Mas a igreja tradicional também acredita na Trindade. Isso aí é ano 487 já, depois de Cristo, que Tertuliano confundiu isso com a sua Tratado das Trinitas, né? Mas há uma confusão muito grande e nós não vamos jogar ninguém no inferno. Eu não bato a porta do céu na cara de ninguém. Mas nós vamos dizer que aqueles que entenderem a graça vão ter qualidade de vida espiritual. Vão viver a vida em graça. Porque viver a vida na graça, acreditem, não tem ninguém mais vivendo outro pacto. Estão enganados. E sorte a deles, porque o que ia ter de gente morta no altar aí, porque se fosse na lei do olho por olho, entrou em pecado, subiu no altar em pecado, caía morto e tinha que ser puxado por uma corda. Lá no tabernáculo, amarrava o sacerdote, que de 6 em 6 meses ia oferecer o sacrifício. Quando atravessava o Santo dos Santos, meu irmão, aquele véu que rasgou-se de alto a baixo, o véu que separava, levava uns sinos agarrados na canela, caiu. Eles escutavam, bateu lá o sino no chão, opa, mais um, ou menos um, e puxavam. Era maldito, era maldição. Sabe? 603 ordenanças e tal. E pronto, muitos enganos. O batismo, que Calvino nas suas institutas acabou conservando, dizendo que era ordenança, e hoje temos até igrejas aí com esse nome. Tudo bem, esses aí são aqueles que insistem em viver o pacto da lei. Eu tenho uma notícia para todos eles. Eles não vão conseguir viver o pacto da lei, e graças a Deus por isso, porque não existe mais, não está vigorando mais. A lei não vigora mais. Deus não trata mais essas pessoas com o rigor da lei. Aí gera uma segunda problemática. É outro grupo de pessoas, que a gente vai desenvolver no estudo desse livro. Hoje estamos na aula de introdução. É o grupo de pessoas que vive uma hipergraça. Aí mora um perigo tremendo. Uma hipergraça. Então é gente que quer fazer aquilo que Jesus já fez, no que tange a sacrifícios, rudimentos, ordenanças, que não pode mais. Remissão, Hebreus 6, 1 e 2. Hebreus 6, 1 e 2 diz, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos, juízo final. Falei correndo mesmo, mas você pode anotar aí, depois você olha, nem precisa colocar no telão. Hebreus 6, de 1 a 2, só para você saber que está na minha mente, no meu coração. Dispondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, isso ok, tem que colocar de parte. Querem fazer o que Jesus já fez, ele pagou o preço, está feito. Eu tenho que batizar porque Jesus batizou. Jesus batizou porque ele estava no ritual da lei, ele estava cumprindo. João Batista nem queria. João Batista disse, eu não sou digno nem de te calçar as sandálias. Ele disse, e ele já tinha reconhecido, disse, o que vem depois de mim vai batizar com o Espírito e com fogo. Ele disse, deixa por enquanto. Me convém cumprir a lei e os profetas. Então, ele veio para cumprir a lei e confirmar os profetas. Agora, o segundo tempo, o segundo perigo, aqueles que querem viver essa hipergraça, uma graça com libertinagem, uma graça do vale tudo, uma graça que a pessoa diz, não precisa mais da ceia, dízimo não, é da lei, não é da graça. Olha, gente, irmãos, pessoas que são lobos vorazes, hein? E eu fico impressionado, sabe o que eles fazem?
eles começam a inventar essas coisas e começam a mandar mensagens, a ficar ligando, procurando as pessoas da nossa igreja para dizer, a graça não é essa não, agora é a hipergraça. Desculpe, já começou errado, porque Deus não é Deus de confusão, irmãos. Diz que Deus é o Deus da igreja dos santos, onde há os santos, e pessoas santas não ficam tentando pescar no aquário do outro, não, irmão. Se você tem uma visão, se você tem uma revelação, você prega e deixa o Espírito fazer a obra, não é você ficar... Desculpe, isso é falta de ética, isso é falta de caráter. Cuidado, porque a nossa carne adora coisa coisa volumosa. Não, porque tem agora uma nova descoberta. E acredite, esta semana mesmo conversava com um dos nossos líderes, uma pessoa influente que ele dava espaço no altar, agora está vendida a esse tipo de mentira. E tentando fomentar, e tentando... Irmãos, vamos ter muita atenção, não desligue seu desligue seu telefone. Desligue seu telefone, porque já é um mau sinal. Eu disse isso aqui, em algumas aulas, eu disse que antigamente, eu às vezes, tinha uma pessoa aqui entre nós, que sempre vinha me trazer uma noticiazinha, então um dia Deus me falou, diz para essa pessoa parar com isso, pelo amor de Deus. Porque a pessoa vinha, fulano de tal falou de você, fulano de tal fez, e eu ficava, e depois eu entendi que com uma pessoa, essa pessoa, para você ter uma ideia, nem está mais entre nós aqui, oro, amo, quero que Deus trabalhe no coração dessa pessoa, que ela entenda a graça, nunca entendeu a graça, senão não teria saído do nosso meio. O apóstolo João disse, se fosse dos nossos, não teria saído do nosso meio. Mas essa pessoa ficava me trazendo notícias, e há poucos dias eu disse, olha, se uma pessoa começa a ficar chegando para você, ela chega para você para contar para você, falar mal de outra pessoa para você, ela não acreditou que você é amigo da outra pessoa, é um mau sinal. Então, se você é Cristo vive mesmo, se você é apóstolo Miguel Ângelo mesmo, se você é da graça de Deus mesmo, você, bispo, você fala muito no apóstolo. Gideão, quando chamou os homens para lutar, depois é só você olhar na palavra, está na palavra, não vou agora ler o texto, mas leia depois a história de Gideão, você vai ver que Gideão estava ali com 10 mil homens, e Deus mandou fazer testes, depois só sobraram 300, e aqueles homens quando foram à luta, sabe o que eles diziam? Quando eles levantavam a palavra, a ordem dada por Deus, era espada pelo Senhor e por Gideão e pelo Senhor, foi assim a luta. Então, irmãos, é pelo apóstolo Miguel Ângelo, sim, e por Deus, ele é a voz de Deus nas nossas vidas. E se uma pessoa, desculpe, ninguém tem coragem de falar mal do apóstolo Miguel Ângelo comigo, ninguém tem coragem de falar mal da minha esposa comigo, como não tem coragem de falar mal de mim para ela, porque todos conhecem a minha ligação com o apóstolo. Meu Deus, se eu começar a falar da minha gratidão, sabe, do carinho que eu tenho, que Deus mudou a minha vida em todas as áreas, quando Deus me colocou nesse ministério, irmãos, para poder estar aqui sobre o altar, imagine, o Daniel antes daqui é um, e o Daniel depois daqui é outro, e daqui só para a eternidade, eu não tenho que ter gratidão pela vida desse homem? Lógico que tenho, honra quem merece honra, meu irmão. Agora, imagine se vir falar comigo mal da igreja Cristo Vive. Minha mãezinha falava, eu trepo nas tamancas, né? Coisa de português, né? Um ditado português. Não é à toa que eu tenho no sobrenome Oliveira. Minha mãezinha falava, eu trepo nas tamancas. Não pode. Desculpe, eu bato o telefone mesmo. Eu não tenho tempo para me preocupar com os carnais, irmãos, porque se você deixa, é uma coceirinha e vai infiltrando. Então, o primeiro sinal... Se você já, bispo, eu fiz, está bem, irmãos, eu estou aqui para isso, é para despertar, eu estou aqui para amar, interceder e ensinar. Se você até hoje dava ouvido, não dê mais, saia de perto, deixa falando sozinho, porque você vê, as pessoas às vezes são arrastadas, porque acontece, se possível os eleitos, eles enganam, e depois a pessoa vai sofrer, porque se a pessoa tem um chamado, ela vai sofrer muito, porque Paulo fala em seus Hebreus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, a pessoa prova da revelação e depois se deixa, por quê? Porque fraquejou na carne. Essa semana eu recebi estou falando aqui, estou na primeira página ainda para vocês terem uma ideia, não tenha pressa,
Estou pregando a você com exemplo, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Essa semana eu aconselhava uma das nossas ovelhas interativas, um dos nossos missionários, e quando eu chamo de missionário, eu não estou falando de uma pessoa que foi treinada aqui, foi jogada lá na África para morrer no meio dos leões, não, estou falando das missões do século 21. Para você saber melhor disso, dia 16, é dia 16, amor? 16 de julho, nossa 15ª Convenção Geral, né? Vai ser o tema, missões do século 21. Mas, um dos nossos missionários que se envolve, que semeia nesse ministério, que se alguém chegar na sua frente, lá na cidade que ele está, com certeza vai ouvir a graça de Deus, mas ele me perguntou uma coisa e disse, bispo, me dá uma explicação com aquela passagem, né, do vaso novo, que o vaso quebrado, é certo eu pegar e já orar e dizer, Senhor, o vaso foi quebrado, agora é tudo novo e tudo mais? Eu disse, meu irmão, graça de Deus não é ilusão, graça de Deus não é mágica, lógico, nós vamos orar, nós vamos declarar, nós vamos procurar declarar isso o dia todo, mas quebrar o vaso é toda hora que você diz não para o diabo, toda hora que você diz não para os intentos da carne, toda hora que você diz sim para Deus, toda hora que você anda no Espírito. Essa coisa do vaso é uma metáfora, é uma analogia do que Deus faz, e o ministério da graça de Deus, que é o ministério do Espírito, ele vai nos fazer quebrar o vaso o tempo todo, porque o vaso é a nossa carne. Gálatas 5, bispo, fundamenta melhor, Gálatas 5, do 16 ao 24, não precisa ler, tá? Não vou ler agora, não dá tempo de ler tanto a Bíblia aqui. Aqui você vai, é como um doutorado, você vai me ouvindo, você vai anotando, depois você lê em casa, ou depois aguarde também quando entrar no canal de missões, Cristo Vivo Oficial, e você vai ouvir várias vezes, tá? É importante assistir várias vezes, para fixar tudo isso. Mas, Gálatas 5, do 16 ao 24, só vou dar uma explicada rápida no texto. Oi? Já começa no digo porém. Minha esposa gritou aqui, digo porém, porque ela está se lembrando que há cerca de uns 10 anos, nós estamos pregando sobre o livro do apóstolo, Andando no Espírito, e quando foi na introdução que eu deparei com esse versículo, Deus me tomou de uma forma que nós ficamos, né, João, você que está aqui lembra, a aula inteira só na explicação do digo porém. Assim como hoje nós estamos aqui só explicando essa introdução que desemboca em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, eu olhei o versículo, ainda nem li com você, e já Deus me trouxe todos esses comentários que nós estamos fazendo. Gálatas 5, do 16 ao 24, eu faria uma remissão aqui na página do capítulo 1, que seria a página 11, eu já faria uma remissão ao lado de 1 Coríntios 4, 1, eu colocaria Gálatas 5, do 16 ao 24, porque diz, digo porém, andai no Espírito. Por que Paulo teria dito, digo porém? É um alerta, é um sacode, que você, a nossa carne, eu digo quando você, estou dizendo o ser humano em geral, né? A nossa carne em geral, os dados, a gente está sempre questionando e dando desculpas, inventando desculpa, a pessoa inventa muita desculpa, irmãos, as pessoas gostam de atalhos, cuidado com os atalhos. Atalho geralmente é matagal, atalho geralmente é um caminho que está cheio de espinho, cuidado, a graça de Deus não é atalho não, ela é um caminho estreito, mas não é um atalho, é um caminho de boas obras preparadas por Deus. Então, não dá desculpa, ele diz, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Depois ele vai explicando sobre essa questão, que a carne não pode, de forma alguma, seguir essa caminhada, e lá nos 2 últimos versículos, ele desmembra, ele fala que características tem. Primeiro ele fala das características do fruto do Espírito. Ele diz, o fruto do Espírito são 9, eu digo que são 9, é como se fossem vitaminas, 9 vitaminas, num texto só. E depois ele fala das características da carne, os desdobramentos da carne, e você vê que, nitidamente, que é um caos. E aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, pois, importa. O que importa? Importa, primeiro que essa palavra
da sua etimologia máxima, importa. O que é importa? É o sentido de trazer para dentro. É o que você traz para dentro da sua porta. O que você traz. Quando ela vem para essa tradução do português, ela se integra muito bem no prefixo e no sufixo da palavra, porque é exatamente isso. Importa. O que é importante, aquilo que é importante, aquilo que realmente é primordial para a sua vida. E ele disse aqui, olha, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Lembra que eu falei que você era muito importante logo no início da minha saudação? Eu digo, você é importante, porque se você não se importasse, primeiro com Deus, depois com a graça de Deus, e não se importasse com o meu chamado, temos aqui dezenas de pessoas, presencialmente, mas se tivéssemos um, sabe, se Deus trabalhasse na vida de uma pessoa. Há 2 semanas eu recebi o contato de uma das nossas ovelhas interativas, que assistiu a nossa reciclagem ministerial, que eu faço às sextas-feiras, e esse irmão me disse, bispo, glória a Deus por essa reciclagem, porque eu estou aqui de joelhos. Já quando eu despertava na madrugada para orar, ele me viu lá online, já me mandou essa mensagem, foi um testemunho, um bálsamo para a minha vida, que tivesse sido ele o único a assistir aquela reciclagem, ele aproveitou, ele disse sim para o meu chamado, ele se importou com o meu chamado. Acreditem, ele é uma pessoa importante na minha vida, porque ele se importa. Então, a Igreja Cristo Vive existe, o Ministério Apostólico existe, o Apóstolo Miguel Ângelo existe hoje, e estamos aí avançando, hoje mais de 123 países. Existe um culto de escola de capacitação e crescimento espiritual, existe um bispo aqui sobre o altar, porque alguém tem dado importância a isso. E aqui Paulo está dizendo, importa que os homens nos considerem. Porque senão, irmãos, se fosse só eu estar me achando, e ai de mim se isso gerasse, tinha uma pessoa que, vem essas coisas que eu tenho que dizer, porque eu tenho que pregar com o meu testemunho, tinha uma pessoa que andava aqui entre nós, sabe, amor, que acabava às vezes os cultos, ela chegava para mim e falava assim, bispo, esse é o melhor culto dessa igreja. Meus irmãos, aquilo vinha assim, batia no peito, né? E eu falava, meu Deus, mas será que é do coração mesmo? Será que é o melhor culto? Será que pode existir isso? Meu Deus, e eu ficava filtrando aqui, eu falava, esse irmão está equivocado, eu ficava orando por aquele irmão, não está entre nós. São apelos que às vezes acontecem para tentar inflamar o nosso ego. A graça não tem lugar para ego, não, o Espírito não tem ego, irmãos. Espírito não tem ego, Espírito tem verdade, ou é verdade ou não é. Se não é verdade, não prevalece, para a glória de Deus. Quantos anos, amor? Sei lá, quase 30 anos, né, João? Você que me recebeu aqui, só aqui na escola de capacitação, vamos completar agora, dia 20 de maio, 10 anos na diretoria de missões, para a glória de Deus. E ai de mim, hein? Ai de mim se eu começar a achar que é de mim. Eu tenho que olhar isso e tenho que ter maturidade, tenho que ter um zelo cada vez maior, porque a carne não se converte, a carne é corruptível. Essa parte já está toda anotada aqui, parece que, bispo, você não tem um esboço. Está tudo anotado, meu livro está todo escrito já, meu esboço está aqui, é que já vai ficar para a próxima aula. Sabe, essa carne terá um outro tratamento, um outro tempo com Deus, mas agora é o Espírito, agora é o espiritual, irmãos. E se nós não cuidarmos, só nós, a pessoa, tem gente que se acha, sabe, se acha em si mesmo. Teria que ler mais o capítulo 3 todinho, todo o capítulo 3 de Provérbios, e todo o capítulo 3 de Eclesiastes, e todo o capítulo 37 de Salmos. Aí vai trazer a pessoa para o eixo espiritual. Provérbios 3 fala do caminho da sabedoria. Eclesiastes 3 fala do tempo, o tempo de Deus, né? O tempo que a pessoa diz, o tempo está passando, viu o apóstolo falando no domingo? Não é o tempo que passa, é a vida que passa, irmãos.
O que passa não é o tempo, é a vida. O que é o tempo antes da eternidade? O que é o tempo antes de todos nós nascermos aqui? O que é o tempo depois que todos nós temos o nosso desenlace? Ou depois do arrebatamento da igreja? Então diga, não é tempo, é vida. Então temos que ter cuidado, atenção. Eu concluo o nosso tema de hoje com Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Olha como Paulo dizia, cada um de nós, irmãos, cada um de per si, o nosso fundamento é Cristo. Não deve perder a continuação de toda essa jornada que nós vamos atravessar aqui com essa série, Fundamentos da Graça, mas hoje, eu já começo deixando para encaixe da próxima aula esse texto. Atenção, os tentadores da hipergraça. Atenção, os tentadores que não conseguem enxergar a graça e ficam tentando nos arrastar para a lei. Uma lei que, já te falei, não está vigorando mais. A diferença é uns, tudo para a aula que vem, que eu vou explicar melhor. Uns vivem a graça e outros apenas vivem na graça. Uns vivem em graça e outros vivem em desgraça. Porque desmerecem a graça. Mas a lei não existe mais. A lei já foi revogada. E nós, Paulo deixa um conselho tremendo. Ele diz, ainda que nós, ou seja, às vezes a pessoa se acha muito, não se ache muito, se ache graça. Busque o evangelho da graça. Busque continuar, porque, irmãos, continuar é que é a questão. Atenção, às vezes a pessoa, mas pregava, não prega mais, não está mais habilitado, abriu mão do chamado, saiu da graça de Deus. Olha o que ele diz, ainda que nós, está vendo, bispo, não vou falar seu nome por ética, para que ninguém fique julgando, mas você sabe, quem sabe, que eu falei que ia abordar muito esse assunto hoje, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra do original é seja maldito, seja considerado alguém que está vivendo a graça de Deus erradamente ou erroneamente, distorcidamente, dizendo que graça, na verdade, é desgraça. E as pessoas vão achar que estão vivendo a graça e estão caindo em desgraça. Ele diz, é anátema, seja rejeitado, não receba, irmão, desculpe, bata o pé e saia, sacode o pé, sacode o pó do pé, até o pó tira do teu pé, não dê ouvidos. Ele disse, seja anátema, ele fala, nós, ou um anjo vindo do céu, irmão, está entendendo? Um anjo. Um dia desses ouvi uma pessoa muito querida, que a filha está envolvida com essa igreja aí, que se puder dizer igreja, uma seita, que mudou a Bíblia, tirou versículos que falam contra o homossexualismo e tal, e a garota já casou com uma outra, estão cantando lá no altar dessa igreja, são louvadoras, são... Jesus, e essa mãe... Eu até entendo, é uma mãe, eu falei para ela, nós vamos continuar amando, nós vamos amar a intercedência, mas não vamos ser cúmplices de más obras. Pelo amor de Deus, mas é tão bonitinho, é tanto amor, é tanta coisa. Eu falei assim, o diabo também vem muito bonitinho, vem com muito amor, com muita... Seja anátema. E o 9 ele repete, o 9 ele diz, mas ainda, o 9, Joás, aí ele repete, ele diz... Assim como já dissemos, que ele reforça, diz, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Isso é muito sério, sabe por quê? Ele está dizendo, mesmo que alguém que tenha subido ao altar, volta no 8, querido, ele diz, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu,
pregue evangelho além do que temos pregado. Ele está falando até aqui. Eu acho interessante que Paulo sabia do seu chamado. Assim como, graças a Deus, eu sei do meu. O que eu vou dizer para você, conjecturando totalmente, só para exemplo, impossível. Mas se eu amanhã, no espírito, impossível, eu que dei ouvido à carne. Mas se eu amanhã pregasse uma graça distorcida, irmãos, não me sigam, pelo amor de Deus. Quero que vocês continuem no amar, interceder e ensinar, intercedam por mim, mas não me sigam. Bispo, que coragem, coragem. Paulo teve essa coragem, irmãos, porque eu não posso ter? Ele disse, nós mesmos, então vale o que nós estamos pregando até agora. Nós continuamos amando. Esta semana eu vi uma pessoa muito querida, né, amor? Muito querida, pregou muito aqui no altar. Não está pregando a graça de Deus, está equivocado. Continua amando, choro se eu falar aqui, não vou ficar falando por ética, mas eu não é mais exemplo para mim. Não pode, nem chamo mais de bispo para você ter uma ideia. Vocês estão entendendo? Atenção, graça é graça. Diga graça no espírito é graça. Graça na carne, na letra, na lei, na hipergraça é desgraça. Não seja mais uma vítima, não, você não está aqui para isso. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Fundamentos da graça. Eu sou o bispo Daniel Anacleto. Essa foi a nossa escola de capacitação. Eis-me aqui. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por esta terça-feira maravilhosa. Sairemos com alegria e em paz, em plena paz, nós seremos guiados, Jesus. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Porque a graça é melhor que a vida. E que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que vão viver a graça de verdade, com o fundamento, a raiz do cristianismo, a graça genuína, a reforma da reforma, e o povo da graça de Deus, os despenseiros dos mistérios de Deus, os ministros de uma nova aliança, digam amém, amém e amém. Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. É viver livre e sentir a sua paz. Viver com Deus é muito bom,